consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez. A glória, a força e o poder ao Rei que é dado a ti, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Sim. Magali, vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, nesse momento, estamos na Tua casa entregando o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto a Ti, Senhor, porque Tu és o único digno de ser louvado e exaltado. Ó Deus, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Ó Deus, usa o Teu servo nesta noite para falar aos nossos corações, para que nós possamos a cada dia colocarmos em prática, Senhor, em nossas vidas, que nós possamos, Senhor, nos chegarmos a Ti cada dia mais e nos arrependermos, Senhor, de todos os nossos pecados, todos os dias, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, Senhor, tudo que nós fazemos. Ó Deus, que nós possamos nos arrepender todos os dias e Te buscar e Te adorar todos os dias, mais e mais. Nesse momento, ó Pai, eu Te peço agora, Senhor, pelos enfermos,
Te peço também pela saúde da minha sobrinha neta, Senhor, vai naquele hospital e restaura, Senhor, a saúde dela, porque eu creio, Senhor, que Tu já fez um milagre na vida dela. Cura, Senhor, não somente a ela, mas a todos da Tua casa e todos que estão nos hospitais nesse momento, Senhor, enfermo. É assim, Deus, que eu Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. Queridos, Magali orou pela sobrinha neta dela, ainda uma criança. O pai dela também está muito doente, esperando o momento para a cirurgia. A família do pastor Antonino, há várias pessoas doentes, inclusive ele e a esposa. Então eu tenho dito aos irmãos que a nossa igreja tem sido acometida por uma série de doenças. Quer dizer, a proporção do número de irmãos que tem a igreja como um todo, e o tanto de gente muito doente, já houve óbito, é impressionante. Realmente é impressionante. E por isso nós vamos pregar hoje, falar sobre a morte. Porque normalmente todo mundo tem medo da morte, mas não era para ter. Então nós vamos trabalhar isso. Nós devemos temer a Deus e não a morte, muito menos aos homens que podem causar a morte. Nós vamos ler Hebreus 13. Hebreus 13. Nós vamos ler capítulos 5 e 6, mas eu quero me deter só na última parte do versículo 5 e o versículo 6. Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6, a última parte do versículo 5, que diz assim: porque ele tem dito, o Senhor Deus, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Só isso, irmãos. Nós temos há algum tempo, desde as eleições e esse tumulto todo causado pelas eleições até hoje, vocês estão sabendo, deve estar havendo ainda agora, não sei se já terminou, um movimento lá na Paulista, ainda por causa de eleições e tudo, coisa desse tipo. E a igreja tem demonstrado, alguns irmãos têm demonstrado medo do comunismo que está tomando conta, ou já tomou conta do país. Eu não tenho medo. Na mensagem do boletim, nós tratamos da visão do crente diante da morte. Como é que o crente deve encarar a morte? E por que eu estou falando desse assunto hoje? Porque a quantidade de doentes na nossa igreja é um negócio fora do comum, já houve óbito. A queda que Helder tomou na moto, que eu falei para vocês nas aulas, e no domingo passado ele estava aqui, todo ralado na perna, não foi uma simples raladura. Então a queda com a costela afetou o pulmão, ele está hospitalizado, ele está internado. Estive lá visitando-o ontem. Mas meu Deus, será? Que negócio impressionante. Então, meus filhos, eu quero falar sobre isso porque, sem dúvida, a morte é o maior temor que o homem pode ter neste mundo. Eu já disse várias vezes aos irmãos aqui, e eu sei que poucos acreditam, que eu não temo a morte, mas nem um milímetro, nem um tantinho assim eu não tenho medo da morte. Eu sei que Deus é Senhor da vida e da morte. Sei que a morte é um decreto de Deus. Não tem como escapar dela, digamos assim. Como ele disse a Moisés, eu mato, eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então, se Deus entregar o mundo ao comunismo, está entregue. Foi Ele quem entregou. Se o comunismo vai provocar a morte de alguém, foi Deus quem fez isso. Eu não tenho medo disso. Deuteronômio 32, 39. Ele disse isso para Israel em várias vezes. Eu entreguei vocês nas mãos da Babilônia, por exemplo. Eu quero ver quem é que vai livrar vocês agora.
Ele disse isso para o seu povo. Está escrito isso, irmãos. Jeremias, por exemplo, está escrito isso. Fui eu que entreguei a Babilônia. Todo mundo a Babilônia. Quem se rebelar, eu tomaria a espada, comeria a espada. O dia dele vai chegar também. Deus é Senhor. Então, meus filhos, de igual modo, encorajando os seus discípulos a pregar o Evangelho, mesmo diante de toda a oposição de políticos e religiosos da época, que eles estariam sujeitos a esse povo, inclusive com perigo de morte, como aconteceu com todos eles, com exceção de João. O Senhor Jesus lhes disse o seguinte, quando mandou que eles fossem pregar, já avisando o que ia acontecer com eles: não temais os que matam o corpo e nada podem fazer com a alma. Não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Este sou eu. Faltou ele dizer isso, mas os discípulos entenderam que era ele, Deus. Mateus 10, 28. Portanto, irmãos, eu sei que devo temer a Deus e não a morte, ou quem quer que seja agente dessa morte. Satanás, homens, comunismo, Putin, seja lá quem for. Não tenho medo disso. Irmãos, todos os salvos precisam ter essa clareza, porque esta é a palavra de Deus. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro. E ninguém pode livrar alguém da minha mão. Esse é o meu Deus, é o Deus da Bíblia. Os pecadores perdidos ignoram ou não consideram a palavra de Deus e por isso continuam escravizados pelo pecado com terror da morte. Como disse o Senhor Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Lembram? O presidente Bolsonaro vivia citando esse versículo. Mas ele estava falando num contexto de política. Ele estava querendo dizer, vocês vivem escravizados pela mentira, de uma política corrupta. Eu não vou fazer isso. Comigo, o governo, vocês vão viver na verdade. Era isso que ele estava querendo dizer. Jesus não está falando necessariamente disso, não. A verdade de que Jesus falava era a sua palavra libertadora. Inclusive no sentido político e religioso também, porque ele estava pregando contra a pregação, contra o ensino dos fariseus que escravizava o povo. Só que a abrangência da verdade de Jesus que liberta é muito mais profunda do que a verdade política e religiosa deste mundo. Jesus fala da salvação e da libertação da escravidão do pecado. Por isso ele conclui, no mesmo João 8,32, ele conclui no 8,36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não precisa ficar escravizados ao ensino dos fariseus, que exigem de vocês, tudo no mundo. Vocês vivem escravos. O presidente Bolsonaro usou isso na política, mas Jesus não estava falando necessariamente de política, era também política religiosa dos fariseus da época, os donos do povo. Jesus está falando na salvação também política, mas ele está falando na salvação da escravidão do pecado. Então, irmãos, eu insisto. Como pode um crente que conhece a verdade temer a morte? Como pode um crente que conhece a verdade temer a homens que podem matá-los? Jesus não disse aos seus discípulos, não temam quem pode matar o corpo e nada pode fazer com a alma. Jesus não disse isso. Temam antes a mim, que posso fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Eu estou mandando, vão pregar. Ainda que matem vocês, vão pregar. Era esse o contexto. Então, irmãos, como é que pode um crente ter medo de homens que podem causar a morte, como políticos e religiosos corruptos, como nós vemos em toda a história da humanidade, inclusive na história da igreja. A igreja matou mais gente do que qualquer político na história da humanidade. A pessoa só fala no Hitler. A igreja matou muito mais gente do que o Hitler. Nós não sabemos que é Deus quem constitui governos
que promovem, inclusive, a guerra para matar tanta gente. Todos eles não dizem que estão fazendo a guerra, mas querem a paz, fazendo a guerra e dizendo que querem a paz. Nós não sabemos que é Deus quem constitui governos que levam o seu país ao caos, como nós estamos vendo aí, Bolívia, Venezuela, a própria Argentina, Cuba. Não é Deus, não está na Bíblia que é Deus quem constitui os governos? Ou a gente não crê na Bíblia? Governos que levam o povo a um caos social e à miséria. Nós vemos aí o bando de venezuelanos nos semáforos, nos sinais de trânsito, pedindo comida, coitados. Caos social e miséria que leva à morte de tantas pessoas. Olhem quantas pessoas já morreram, tanto na Ucrânia como agora na Palestina lá. Nós não sabemos que somos guiados por Deus e que Ele é Senhor da vida e da morte. Então como é que eu vou ter medo disso? O Senhor da vida e da morte não é o meu Deus. Como é que eu vou ter medo disso? Quem é o seu Deus? Qual é a sua intimidade com Deus pelo conhecimento da sua palavra, temor e obediência a essa palavra? Irmãos, a minha insistência em ensinar a palavra de Deus é para que cada um de nós possa dizer, fazendo coro com Paulo, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, em algumas versões o meu depósito, até aquele dia, até o dia final. Eu sei quem é o meu Deus. Então não me interessa se eu vou morrer por causa de comunismo, uma bomba dos doidos lá da Palestina, daquele povo lá muçulmano, se é um tubarão que vai me comer, se eu vou pegar uma bala perdida numa esquina de rua, isso pouco me importa. Se é doente no hospital, isso pouco me importa. A morte vai chegar? Vai. Como ela vai chegar e de que forma, isso não me interessa. Claro que eu queria morrer numa cama, que nem todo mundo quer, acordar morto. queria dormir e acordar morto. Todo mundo quer uma morte dessa. Eu tenho uma tia que morreu assim. Foi dormir, quando acordou estava morta. Então todo mundo quer essa morte maravilhosa assim. Só que não é bem assim. Então a forma como vem a morte não importa, ela virá. Está na mensagem do boletim. É a única verdade que não é questionada por ninguém. A morte é certa. Hoje todo mundo pode ser a sua verdade, a minha verdade, mas essa é a verdade de todo mundo. Quem é vivo vai morrer. Então, meus filhos, olhem só. Você pode fazer coro com Paulo, está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu sei em quem tenho crido. Então eu vou ter medo de quê? Ele não é o Senhor da vida, da morte? É. Não é Ele quem constitui governos? É. Mas o governo não é do meu agrado, não interessa se é do meu agrado ou não. Ele está constituído lá porque Deus quis. Então lembrar de Jesus? Diante de Pilatos? Quem constituiu Pilatos como governador lá da Judéia naquela época lá? Deus. E Jesus deixou isso bem claro. Pilatos, não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te libertar daqui? Jesus disse, olha, você tem poder porque meu pai lhe deu, meu amigo. Você está aí é para isso mesmo. Faça logo o que tem que fazer. Então Jesus sabia disso, meus filhos. Isso é exemplo para nós, Jesus sabia disso. Foi Ele mesmo, o Senhor Deus, que botou Pilatos lá para matar Jesus. Então por que eu vou ter medo de morte? Por que eu vou ter medo de comunista, sei lá quem for que está no governo? Lula, Bolsonaro, ou seja lá quem. Por que eu vou ter medo? Eu faço o que a Bíblia mandar, serei um bom cidadão e não temerei nada. Se alguém fizer injustiça comigo, que faça. Se for por causa de eu ser o justo, se for por causa do Evangelho, eu sou bem-aventurado. Está na Bíblia isso. Então eu vou ter medo de quê? É esse o Deus que nós precisamos temer, meus irmãos, e não qualquer outra coisa que esteja sob o seu poder, inclusive a morte ou quem possa causar a morte. É com esse conhecimento e temor que podemos afirmar confiantemente, como lemos aqui, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me pode fazer o homem? Ao longo do Velho Testamento, irmãos, toda a história da Bíblia,
nós podemos ver como os santos de Deus o temiam. Uma vez eu vi uma pregação de um velho pastor de 80 e tantos anos, e ele citando várias pessoas na Bíblia que foram obedientes porque sabiam quem era Deus. Inclusive Maria ele citou, até Maria, mãe de Jesus. Ela sabia, ela foi temente ao Filho, porque sabia que ele era Deus. O que ele mandou ela fazer, fazei tudo o que ele vos manda. Ela disse isso lá na boda de Caná. Então nós vemos lá, por exemplo, Noé. Um exemplo, Noé. Aqui mesmo, no capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, obedeceu, construiu a arca. Então, irmãos, Noé dispôs-se a construir uma arca contra qualquer lógica humana. O homem estava a cento e não sei quantos quilômetros do mar. Nunca tinha chovido na terra. Aí Deus diz, constrói uma arca que vai chover e vai alagar tudo e eu vou matar todo mundo. Só vai escapar você. O cara obedeceu. Por quê? Porque ele sabia que Deus ia cumprir a promessa dele. Noé obedeceu porque ele temeu ao Senhor. Ele sabia que o Senhor da vida e da morte ia fazer o que disse. Na sequência, nós vemos o patriarca Abraão, que ia matar o próprio filho. Deus mandou, ele obedeceu e ia sacrificar o próprio filho. Nós vemos os reis piedosos, o que eles fizeram lá que Deus mandou. Os profetas fiéis, o que eles fizeram que Deus mandou, contra tudo e contra todos. Esses profetas foram quase todos mortos. Todos eles, homens tementes a Deus, porque sabiam quem era o Deus soberano sobre a vida e sobre a morte. Vemos Jó, que quanto mais sofria, mais demonstrava temor a Deus, querendo saber porque Deus estava fazendo aquilo com ele. Ele sabia que era Deus. Ele sabia que não tinha dado causa àquele sofrimento todo. Então ele chega, eu queria me encontrar com Deus, perguntar para ele por quê. Ele queria conhecer a Deus e conheceu. Nós vemos profetas como Jeremias, coitado, conhecido como profeta chorão por causa das suas lamentações. Ezequiel e Abacuque, já no contexto da escravidão. Homens tementes que não tinham dúvida de que Deus cumpriria a sua palavra de juízo contra Israel, o seu próprio povo eleito, que o desobedecera. Ele não disse? A desobediência, maldição. Ele disse até o que ia acontecer. Está tudo escrito na lei. Vai acontecer isso, 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 isso. E aconteceu tudinho. Vocês vão comer os próprios filhos de tanta fome. Aconteceu tudo isso. Vocês vão ficar escravos 70 anos na Babilônia. Aconteceu tudo isso. Pois é, Ezequiel e Abacuque estavam lá nesse contexto, já de escravidão. Jeremias estava lá, chorando a desgraceira que ele viu e que ele profetizou durante 44 anos e ninguém acreditou. Então nós vemos Abacuque, homem de Deus, em meio às suas queixas a Deus, pelo que estava acontecendo. Como é que pode, meu Senhor? Homens ímpios prevalecendo sobre nós, se queixando de Deus da crueldade, da perversidade dos babilônios. E clamou a Deus, e Deus lhe respondeu. Aí quando ele ouviu o que o Senhor disse a ele, temeu e tremeu diante da palavra de Deus. Ele diz assim, ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Deus diz para ele, fique aí. Aí ele diz aquela frase, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que aconteça, como a gente diz, ainda que aconteça tudo de ruim com a gente, o Senhor é conosco. Pronto. Como Jesus disse para Paulo também, a minha graça te basta. Continue com tal espinho na carne que ninguém sabe o que é. A minha graça te basta. Pronto.
Esse é o Deus da Bíblia, que não é o Deus das igrejas, abençoador de todo mundo. Então o profeta sabia que devia temer a Deus, ele aprendeu com o Senhor que ele tinha que temer a Deus, e não aos babilônios, com a sua crueldade e a sua perversidade. Ele ficou consciente que Deus lhe disse, os babilônios eram apenas instrumento do juízo de Deus sobre o seu povo que o desobedecera. O profeta ficou consciente disso. Temeu e tremeu diante das informações que Deus lhe disse. Todos os santos homens de Deus, segundo o relato bíblico, sabiam que o Senhor da vida e da morte é um Deus santo, que não aceita qualquer insulto, qualquer mácula à sua santidade. E que a desobediência suscita a sua ira santa, suscita o seu justo juízo. Não há quem empate. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Nós devemos temer a Deus e não a quem nos possa fazer mal, inclusive nos causar a morte. Porque esse alguém que pode nos causar a morte está sob o controle de Deus. Irmãos, como esses homens da Bíblia, os santos da Bíblia, nós devemos saber que somos povo santo também de Deus. Não está escrito? Eleitos de Deus. Não está escrito? Salvos em Cristo Jesus. Não está escrito? E que quanto mais santificados na sua palavra, em oração no Espírito, mais devemos ser tementes a Deus, porque nós o conhecemos cada vez mais. E precisamos confiar nele cada vez mais, independentemente do que nos esteja acontecendo. Ele não nos separou para ele, então pronto. Pode o mundo inteiro se virar contra mim. Como os profetas do Velho Testamento, citamos até agora alguns, nós vemos que os apóstolos sabiam disso e ensinaram isso em todas as suas cartas. Inclusive no livro de Atos, que é uma carta de Lucas para lá o excelentíssimo Teófilo. Todos eles lutaram contra o mundo, ou o mundo todo lutou contra eles. E eles lutaram sem temer. Quando receberam o Espírito Santo, estava todo mundo com medo lá dentro de uma casa, quando prenderam João Pedro. Estava todo mundo com medo, lá diz o texto, unânimes em oração, e a oração foi: Senhor, prenderam, mataram o teu santo servo, Senhor Jesus, ele nos mandou pregar, e agora estão nos prendendo. Senhor, dá-nos intrepidez para pregar o teu evangelho. Eles não pediram, Senhor, não deixe eles nos prender, não deixe eles nos baterem, não. Nós não pedimos isso, não. O que era que estava em jogo, eu já disse para vocês, oração, qualquer oração que não esteja em vista, o louvor da glória de Deus é idolatria. É oração para você mesmo, não serve para nada, é idolatria. Então, irmãos, eles pediram para Deus lhes dar intrepidez, pode bater, pode prender, pode matar, eu vou fazer o que Jesus mandou. Ele não disse? Ainda que matem, eles podem matar só o corpo, nada podem fazer com a alma. Não temam eles não, temam a mim, que posso fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então, irmãos, nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber disso. Todos eles lutaram com temor, aliás, sem temor. Não temeram a homens e seus poderes políticos e religiosos, nem aos males que eles poderiam lhe causar, inclusive a morte, porque sabiam que todos, uns e outros, tanto eles como apóstolos, como os poderosos políticos e religiosos, todos estavam sob o controle de Deus. Por isso que quando eles prenderam, bateram e disseram, não vamos, eram os religiosos e políticos, eram os donos de Israel, os fariseus, saduceus, não preguem mais o nome de Deus, não preguem mais sobre a verdade. E eles disseram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque nesse caso, nós tememos ao Senhor Deus, e não a vocês. Você tem que obedecer às autoridades, sim, mas até essas autoridades não estarem me tentando fazer alguma coisa contra o Senhor Deus. Aí eu tenho que desobedecer, porque o meu temor não é mais às autoridades nesse caso, é ao Senhor das autoridades também.
Obedecer às autoridades é uma obrigação da gente, é mandamento bíblico. Desde que essa autoridade não esteja querendo me fazer desobedecer a Deus deliberadamente. Aí a coisa complicou. Aí eu vou ter que temer mais ao meu Deus do que a autoridade. Então, irmãos, eles sabiam que tanto eles mesmos, apóstolos, como as autoridades que eles eram hostis, tanto as políticas como religiosas, tanto Nero, quem quer que fosse lá do Império Romano, como os escribas, fariseus e saduceus, eles estavam sob o controle de Deus. E eles sabiam, inclusive, qual é a hierarquia do temor que eu devo ter. Em primeiro lugar, eu tenho que temer a Deus. Atenção, irmãos, isso não tem nada a ver com a imbecilidade que nós vimos na época da Covid, de o governo determinar o fechamento das igrejas de mal. Não, temos que obedecer a Deus. Não, peraí, meu amigo. Você não tem que vir para a igreja para adorar a Deus, não. O que está em questão agora aqui é a saúde pública. O governo tem que legislar sobre isso mesmo. Então ninguém se reúna, nem em igreja, nem em shopping, nem em canto nenhum. Então fique em casa adorando a Deus em casa. Qual é o problema? Então a gente viu muito leso aí, não importa obedecer a Deus. Não sabe interpretar a Bíblia. Temos que obedecer às autoridades. Muito bem, irmãos. Aí, nesse caso aqui, quando disseram, não pregue mais a verdade, ele diz, espera aí. Nesse caso aí, importa obedecer a Deus e não aos homens. Eu tenho que temer, mas ao meu Deus, ele não me mandou ir pregar? Ainda que vocês me prendam e me batam, então eu vou pregar. Isso foi dito aos apóstolos na pregação do Evangelho naquela ocasião. Você tem que saber quando é que você aplica isso a você. Então, além disso, meus filhos, os apóstolos também sabiam que Deus era com eles. Como ele prometera quando os enviou a pregar. Lembra, ele enviou a grande comissão lá em Mateus 28, 20, ele diz lá, e eis que estou convosco até a consumação do século. Mateus 28, 20. Eu já disse, é claro que essa palavra foi dada para os apóstolos, naquela ocasião em que eles iam sair para pregar o Evangelho no mundo inteiro. Essa palavra não foi dada necessariamente a mim, eu ir pregar o Evangelho no mundo todo, eu prego é aqui. Se houver necessidade de ir pregar em algum outro lugar, hostil, e eu sei que eu tenho que pregar lá, eu vou, ainda que me matem. Aí vale, eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Eu li um livro de um velho, que falava de um velho missionário, que ele ia pregar numa tribo antropófaga, uma tribo que comia gente. Aí, como é o nome? Sim. Aí ele diz que, mas pastor, não vá, pastor, os homens vão lhe jantar lá, pastor. Ele disse, eu vou. Pastor, não vai dizer, eu vou, porque ainda que eles me jantem, até o almoço dá tempo de eu pregar o Evangelho para eles. Eu tenho certeza que Deus mandou eu pregar o Evangelho para eles. Então, ainda que eles me jantem lá, eu vou pregar o Evangelho para eles. E eu tenho certeza que eles não me jantarão antes de eu pregar o Evangelho. Então, isso é que... Quando Jesus não disse, é isso que vão pregar. E eu estou convosco até a consumação do século. Temam a mim, que mandei vocês irem pregar. E não quem vai matar vocês por causa da pregação do Evangelho. É esse o contexto. Essa palavra foi dada aos apóstolos. Mas eles ensinaram à igreja, e nós temos as cartas apostólicas aqui, como o Senhor lhes ordenou que ensinassem, para que cada um salvo, liberto da escravidão do pecado, liberto do terror da morte, desenvolva o seu dom com destemor no poder do Espírito Santo. Paulo, quando pedia para os irmãos orarem por ele, todas as vezes que está lá, ele pedia, irmãos, orem para que Deus me dê destemor, intrepidez para pegar a palavra. Todo lugar que ele chegava, ele pegava uma pisa e ia preso. Orem para que Deus me dê intrepidez para pregar o Evangelho. Tem nenhuma oração, peça, orem aí para eu não ser preso quando chegar em Filipos. Orem aí para não me baterem quando eu chegar em Tessalônica. Orem aí para eu não passar frio e fome lá em Listra. Não, ele nunca pediu isso, não. Ele pedira para Deus dar coragem a ele para ir pregar o Evangelho. Para que eu tema a Deus e não aos homens. Oração tem que ter em vista a glória de Deus e não nossas situações. Nossas situações, mas lembrando sempre o que é que essa nossa situação tem a ver com a glória de Deus. Eles ensinaram a igreja, meus irmãos, para que cada um desenvolva o seu dom
com coragem, com destemor, no poder do Espírito Santo, com base na mesma promessa encorajadora que agora é dada aqui nessa carta. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É isso que a gente tem que ter em mente e no coração o tempo todo. Eu vou fazer o que o meu Deus mandou. As consequências? As consequências estão sob controle dele também. Ele não mandou fazer, então eu vou fazer. É por isso, irmãos, que precisamos crescer no conhecimento do Senhor, para confiar cada vez mais nele e nas suas promessas, elas serão cumpridas. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Nós não cantamos agora aqui? Teus filhos sabem que não falharás. Nós não cantamos agora aqui? Ou a gente canta só da boca para fora? Suas promessas não falharão. Lembrando sempre que as maravilhas que Deus fez, conforme está escrito na sua palavra, maravilhas de bênçãos e maravilhas de juízo, todas estão prometidas na lei, todas se cumpriram na história, estão registradas aqui para a gente ver, aprender, saber e levar nossa vida com base na palavra de Deus, com base no que Deus mandou. Porque a sua palavra se cumpre cabalmente, está tudo registrado aqui para o nosso ensino. De vez em quando eu cito para vocês Romanos 15:4. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para que sejamos encorajados pela Escritura, nós tenhamos esperança. Romanos 15:4, não sei recitar tudo direitinho. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Não está na Escritura? Tá. O Senhor mandou? Mandou. O povo fez? Não. Aconteceu, veio o juízo sobre o povo. Ele restaurou o remanescente fiel. Então eu tenho que aprender com isso. Aqueles que não cumpriram, como ele mesmo prometeu, o juízo veio sobre eles. Os que cumpriram, como ele mesmo prometeu, a bênção veio para refazer o seu povo, como aconteceu com Noé. Refazer a humanidade toda através de Noé. Ele creu, acreditou, temeu e obedeceu. Lembrem, meus filhos, as maravilhas de Deus acontecerão, todas, tanto as de bênção como as de maldição, juízo. Nós não somos o seu povo santo? Nós não somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Então sigamos os ensinamentos do nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador, para que possamos afirmar confiantemente, como ele diz: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Que o Senhor nos abençoe com o entendimento da sua palavra, para que mesmo diante das adversidades desse mundo corrupto, corrompido, tanto na política como na religião, honremos o nosso Senhor e Salvador com temor e obediência à sua palavra, porque sabemos que Ele é Senhor da vida e da morte. E Ele promete: não te abandonarei, não te deixarei. O homem não te poderá fazer nada que eu já não tenha determinado. E nós sabemos que ainda que eles nos matem, Jesus já venceu a morte. Essa morte agora não importa muita coisa não, todo mundo vai passar por ela. Ele já venceu a nossa morte e ressuscitou para que vivamos a sua vida com Ele. Porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, como nós lemos no início: o Senhor é o meu auxílio e não temerei. Que me poderá fazer o homem? É assim que devemos viver, irmãos, para louvor da glória do nosso Senhor. Amém.